Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos estudar a questão número 160 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 3º, que trata da volta do espírito à vida espiritual, depois de extinta a vida corpórea. A questão 160 é a seguinte: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? A resposta dos espíritos é assim: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Olha, aqueles que nos amam sempre irão ao nosso encontro no momento em que nós vamos desencarnar. Contudo, vai depender das condições de cada um. Porque muitos que nos amam, eles não estão conscientes o suficiente para saberem do nosso desencarne ou para terem permissão para chegar até onde nós vamos estar sendo recebidos no momento desse desencarne. Isso porque há irmãozinhos desencarnados que se demoram nos umbrais, porque ainda não conseguiram se desvencilhar do apego à matéria e também dos sentimentos negativos de ódio, inveja, avareza, vingança. E nessas condições, esses irmãos, eles não acompanham os acontecimentos daqui da crosta terrestre. E se acompanham, muitas vezes não guardam condições de vir nos receber no momento do nosso desencarne. Mas, por outro lado, há outras situações em que o desencarnado é que, por albergar sentimentos negativos, não reúne condições de estar com seus entes queridos, que estarão lá, precederam no túmulo ou que estavam no mundo espiritual, estarão lá para recebê-lo, mas ele não vai conseguir visualizar, ele não vai conseguir manter o contato com aquele irmãozinho, aquele ente querido que ele foi receber. O maior exemplo disso que nós estamos dizendo está no livro Nosso Lar. Todos que leram o livro, ou aqueles que assistiram o filme Nosso Lar, vão se lembrar que André Luiz, ao desencarnar, foi para o umbral. Depois, na história toda, quando ela é narrada, a gente vai verificar que desde o primeiro momento do desencarne de André Luiz, ele estava sendo acompanhado por trabalhadores da colônia espiritual Nosso Lar, a pedido de quem? Da sua mãe. A pedido da mãe de André Luiz. E muitas vezes ela estava ali pessoalmente. Mas ele, por estar tão agarrado à vida física, ao corpo, às suas questões materiais, ele não guardava condições de perceber a presença desses entes queridos que estavam ao seu lado. Durante 8 anos ele esteve ali nos umbrais, até que resolveu elevar um pensamento em oração a Deus, e nesse momento ele teve a oportunidade de presenciar Clarencio, que ali já estava, para lhe trazer o socorro, e foi levado para Nosso Lar. E mesmo assim, só depois de algum tempo de tratamento, é que ele conseguiu estar e ver a sua mãezinha. Portanto, ela estava com ele sempre, mas ele não conseguia perceber a sua presença. Por outro lado, o mesmo André Luiz vem a tomar conhecimento depois, ainda nesse livro Nosso Lar, que o seu pai, ele que houvera precedido André Luiz também no desencarne, mas ele ainda se demorava no umbral, porque estava lá compromissado com 2 amantes do passado e nem se lembrava da existência do filho e nem guardava condições espirituais de recebê-lo no momento do seu desencarne. Então a gente vê que essas duas questões elas acabam acontecendo. O que está, na realidade, o espírito que está em condição superior, ele sempre pode acompanhar as dificuldades e auxiliar aqueles que estão em posição anterior, inferior e que lhe vem na retaguarda. O contrário não.
O que está na condição inferior, no mundo espiritual, ele não tem como subir, porque lá no mundo espiritual a lei de afinidades é peremptória. Aquele que guarda sentimentos negativos no coração, ele está adstrito àquelas regiões em que se pode vivenciar esses sentimentos e não pode subir a planos superiores da vida espiritual. Mas aqueles que vivem em planos superiores, eles descem aos planos inferiores em trabalho, para nos auxiliar, para nos dar a mão, nos dar a proteção de que necessitamos. Miramês, sobre essa questão, ele nos diz o seguinte: a alma, ao atravessar o portal do túmulo, geralmente encontra os que lhe foram caros na terra, bem como aqueles que a guiaram nos roteiros espirituais. No entanto, nem sempre isso acontece, devido à sua posição na escala espiritual. Compete a cada criatura trabalhar no seu aperfeiçoamento enquanto encarnada, aliviando o seu fardo e clareando sua mente para ter a felicidade de encontrar os seus parentes e amigos no limiar do túmulo. Por outro lado, nem sempre os seus parentes estão preparados para assistir à sua desencarnação e dar-lhe assistência. Tudo é relativo na pauta da vida a que nos submetemos viver. Mas quando os que se foram antes estão bem postos no mundo dos espíritos, e os que desencarnam estão bem em consciência, eis que é uma festa de luz, onde o coração manifesta toda alegria com a evolução da própria vida. Procuremos, pois, conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Ele o caminho por onde encontramos as maiores alegrias da vida. Ele é a porta por onde nunca erramos as diretrizes que nos levam à paz. Ele é a verdade que sempre nos liberta da ignorância com todos os seus aspectos de infortúnio. E que Ele, Jesus, nos abençoe sempre. Muita paz.